Buenos dias! Hoje eu vou contar pra vocês como foram as minhas primeiras horas em Córdoba. Vou contar pra vocês qual foi o meu primeiro perrengue chique, que eu nem precisei de muito tempo pra passar por ele. Vou mostrar pra vocês também os primeiros passos e vou mostrar uma balada argentina. Então, bora pro vídeo. Seguindo aqui com a nossa série Histórias de Intercâmbio, agora eu vou trazer para vocês como foram as minhas primeiras horas, meus primeiros momentos lá em Córdoba. Primeiro, é importante vocês saberem como eu cheguei lá, né? Eu tive que pegar 2 aviões e um ônibus para chegar em Córdoba. Um avião de Recife para São Paulo, para Guarulhos. E aí eu fiquei esperando lá umas 8 horas até pegar o segundo avião. E o segundo voo foi até Buenos Aires. De Buenos Aires eu precisei esperar mais algumas horas para pegar um ônibus até Córdoba. Quando eu pensei em pegar o ônibus, eu estava pensando basicamente em duas coisas. Primeiro, a economia e segundo, a experiência. Experiência de quê? Experiência de rodar por estradas argentinas, né? De ver um pouco das estradas argentinas. Resultado, eu dormi em Buenos Aires e acordei em Córdoba. Mas eu não vou dar muito detalhes sobre esse trajeto, esse caminho que eu fiz, porque eu já fiz um Reels lá no Instagram contando direitinho, em detalhes, como foi a minha ida até Córdoba. Bom, vamos lá pro primeiro perrengue, né? Que eu não precisei nem passar muito tempo em Córdoba para ter um primeiro perrengue. Meu primeiro perrengue foi o check-in do Airbnb. E aproveitando esse tema, eu vou responder a pergunta que deixaram nos comentários do vídeo anterior, a pergunta da Madu Pacheco. Ela perguntou se a gente que tinha que resolver a acomodação ou se a escola dava esse apoio. Então, a gente que tinha que resolver a nossa acomodação, mas a escola também dava um apoio, um suporte nessa área. O dono da escola conhecia lá um rapaz que alugava apartamentos também pelo Airbnb e teve até gente que foi alugar justamente por esse caminho. Mas voltando aqui, por que o check-in foi um perrengue pra mim? O meu check-in, ele estava marcado para 2 da tarde, então eu tinha acabado de chegar em Córdoba e eram 6 da manhã. Então eu teria que ficar esperando até as 2 da tarde, mas eu não tinha nenhum lugar para ficar. Como é que eu resolvi esse problema? Bom, no ônibus eu já tinha conhecido uma pessoa, né? No aeroporto mesmo a gente tinha um grupo do WhatsApp pra gente se comunicar. E para esperar as horas lá no aeroporto eu já tinha conhecido uma pessoa que também ia para Córdoba. Já dentro do ônibus a gente tava lá falando português e aí uma menina que sentou atrás da gente chegou e perguntou: vocês vão para Córdoba, vocês vão fazer o intercâmbio lá também? E foi assim que eu conheci a pessoa que me salvou. Como eu precisava de uma casa, um lugar para ficar até as 2 da tarde, eu acabei ficando na casa dessa menina que a gente conheceu no ônibus. E foi assim que eu resolvi o meu primeiro perrengue. Passei a manhã lá na casa da menina, com as outras amigas dela que já estavam lá, e esperando a minha amiga que dividiu o apartamento comigo, o Airbnb, pra gente poder fazer o check-in, que eu consegui ainda adiantar para as 11 da manhã lá com o dono do apartamento. E o check-in, quando a gente foi pro apartamento, foi um pouco dificultado também pelo fato da gente ainda não ter internet, mas deu tudo certo. Às 11 horas chegou a pessoa lá para fazer o check-in com a gente. Resolvido o check-in, agora a gente precisava sair para poder conseguir os itens básicos de sobrevivência, né? Internet, dinheiro e comida. E vamos começar pelo dinheiro, né? Que a gente pegava o dinheiro e depois ia conseguir comprar a internet e a comida, né? O dinheiro a gente trocou na própria escola. A escola também fazia esse trabalho de câmbio para poder ajudar os alunos nos primeiros momentos ali. Trocado o dinheiro, nesse primeiro momento eu tava com reais físicos, então eu levei para a escola e eles trocaram por pesos. A gente foi pro shopping, numa loja da Claro, para poder conseguir internet. Lá eles ofereciam um serviço de 25 GB para estrangeiros, que durava um mês, então foi internet suficiente pra gente. E eu fiz questão de usar os 25 GB. Dos 25 eu usei 23, porque a internet de casa era um pouco ruim, então eu preferia ficar usando os dados móveis do que a internet de casa, então consegui usar bem a internet durante o mês inteiro. E informação importante, os 25 GB custam 3.500 pesos, que eu vou colocar a conversão aqui embaixo. Quase que eu esquecia, lá na loja da Claro, a gente já começou a ter história para contar. Por quê?
Chegou um grupo de australianas lá também para conseguir internet. Só que elas foram para a loja da Claro sem os documentos, né? Sem o passaporte. E precisa do documento para poder ter um chip na Argentina. Então, a minha amiga e eu, a gente ficou lá fazendo esse trabalho, tanto de tradução, né? Espanhol e inglês para elas, como a minha amiga também deu o documento para poder comprar o chip das meninas. E foi assim que a gente gastou todo o nosso espanhol e todo o nosso inglês em meia hora. Bom, resolvido o problema da internet, agora a gente tava com fome, já era o quê? Meio da tarde, umas 3 horas da tarde, e a gente tava morrendo de fome. Então a gente saiu caminhando, no caminho de casa mesmo, porque a gente tinha visto que tinha uns restaurantes, e a gente foi procurar almoço. E aí vem o primeiro choque cultural, né? Lá na Argentina eles não comem arroz e feijão todos os dias, como a gente come aqui. Então o almoço deles é normalmente alguma proteína, né? Carne, com batata ou salada. E a gente parou em um restaurante super bonitinho, assim, bem temática, a decoração dele, toda preta. E a gente decidiu comer uma milanesa de frango com batatas. Além da milanesa, a gente pediu também uma limonada com menta e gengibre, que tava muito boa. E bom, feito aí os trâmites iniciais, a gente tava muito cansado, porque a viagem foi longa, né? Como eu falei pra vocês, foram 2 aviões e um ônibus para chegar até Córdoba. Então a gente foi para casa descansar um pouquinho, porque a gente sabia que à noite a gente já ia sair. À noite a gente foi para uma festa chamada Club Reggaeton. É uma festa temática, né, do verão lá de Córdoba. E eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos interessantes sobre a festa que a gente foi. O primeiro ponto é o lugar que foi realizada a festa. O nome de lá é Estúdio Teatro. E é realmente a estrutura de um teatro. Foi muito bonito, muito interessante. Segundo ponto interessante, as pessoas dançam mais livremente do que o Brasil, né? Foi o que eu notei, o que o pessoal notou, que os homens dançam mais livremente, não tem negócio de ficar lá paradinho. Todo mundo, né? A rodinha de amigos é mais solta, enfim. Terceiro ponto, eles dão água de graça. Nas festas lá eles dão água de graça. Toda festa que a gente foi tinha água de graça. Quarto ponto interessante, do nada, no meio da festa, começam apresentações de dança como essa. E por fim, a gente descobriu nesse dia que tudo em Córdoba começa tarde. Tudo começa tarde. Essa festa ela começava 1h30 da manhã. Então, 1h30 da manhã eles abriam a pista de dança. Então, tudo começa muito tarde. No dia seguinte, eu descobriria que os mercados também abrem tarde. Então, isso já foi mais um choque cultural aí pra minha lista. Eu saí pra procurar um mercado de manhã pra comprar alguma coisa pra tomar café. Mas eu descobri que os mercados só abriam de 10 ou 10h30 da manhã. Então a minha caminhada até o mercado se tornou simplesmente uma caminhada livre. Ainda bem que eu achei uma padaria 24 horas e consegui tomar café. Bom, e o vídeo de hoje é esse. Esse foi o meu primeiro dia em Córdoba, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente tem aí algumas diferenças interessantes para notar já no primeiro dia. E se você curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal. Envia esse vídeo para os teus amigos que gostam desses temas internacionais. Envia para os teus amigos que gostam de baladas também, para eles verem um pouquinho de como é uma balada lá na Argentina. E, enfim, até o próximo vídeo. Hasta luego.